Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje na nossa aula nós vamos falar sobre cinemática, né? Falamos de notação científica, agora a gente vai falar de cinemática. Bom, o que é a cinemática? Vamos colocar aqui como nota, né? Cinemática. A cinemática nada mais é do que o estudo do movimento. Tá? Lembrando que nós vamos estudar durante um ano a disciplina de mecânica. Tá? Bom, a cinemática ela é uma disciplina é uma parte da disciplina de mecânica, né, que visa estudar o movimento, ok? A cinemática tem esse papel, tá? Para a gente estudar o movimento, a gente precisa de algumas definições, né? A primeira definição que a gente vai utilizar é a definição de referencial. Bom, para a gente estudar o movimento, a gente precisa localizar o objeto em um sistema de referência. Tá? O que é um sistema de referência? O sistema de referência nada mais é do que um marco que localiza o objeto em movimento, ou melhor, um marco no espaço, né? Que localiza o objeto em movimento. Tá? Bom, a cinemática ela estuda o movimento do objeto sem observar a causa, né? Então a gente vai começar somente a observar o movimento. E para a gente estudar o movimento em si, a gente precisa saber de um referencial. A gente observa o movimento do objeto em relação a um referencial, né? Uma pessoa que está em um objeto, em uma condição de movimento, por exemplo, em um ônibus, ele vai enxergar sua mão em repouso. Porém, um observador externo ao ônibus, né, sendo que esse ônibus está em movimento, vai enxergar a mão do rapaz em movimento em conjunto com um ônibus, né? Bom, então o referencial ele é importante para a gente determinar o movimento, ok? Bom, definido o referencial, né, que é o marco no espaço, né, a gente pode ainda definir, né, como que ocorre o movimento, né, desse objeto, né? Para isso a gente vai definir o objeto de duas formas, tá? O objeto em movimento pode ser definido em duas formas. Primeiro, eu posso ter um objeto pontual, né? Pontual, ou um corpo pontual. O que é isso? Você vai imaginar que o objeto que está em movimento, considerando ele como se fosse um ponto, né? Ou seja, um ponto não tem dimensão. Ou seja, o movimento desse objeto não importa a dimensão espacial dele, né? Ok? Então, corpo pontual considera-se o objeto em movimento como um ponto movendo espaço. Então imagine que você está observando uma estrada muito longe, né? E nessa estrada você enxerga um carro, né? Ao enxergar o carro, você verifica, você não consegue o que? Notar o tamanho desse carro, né? Porque como ele está muito longe, você vai então considerar ele como se fosse um ponto. Porém, se você observar esse mesmo carro bem próximo, você vai ver o pneu girando, né? Ou seja, a dimensão dele passa a se importar, porque o movimento dele está associado a um pneu, né? Que está girando ali, que você nota. Ou, por exemplo, um helicóptero que voa e você enxerga as pás girando.
Então você tem um conjunto de objetos acoplado na carenagem do helicóptero que faz movimento de rotação e de translação. E quando a gente considera a dimensão do objeto, a gente chama um corpo extenso. Ou seja, o que é um corpo extenso? Considera-se o objeto em movimento, levando em conta a dimensão, ou seja, a sua distribuição no espaço, né? A dimensão espacial. Certo? Bom, então o que é um corpo extenso? A gente vai considerar no movimento o que? A gente vai considerar no movimento a dimensão do objeto, tá? Bom, em grande maioria do nosso início de estudo, nós vamos considerar o objeto como um corpo pontual, ok? Considerando esse objeto como um corpo pontual, a gente não vai olhar a dimensão desse objeto em movimento, tá? A gente vai olhar somente o movimento dele ao longo do espaço, seja o movimento em x, y e z. Bom, agora a gente vai definir a trajetória, né? O que é a trajetória? A trajetória nada mais é do que o caminho que o objeto executa. Certo? Então, a gente fala que se um objeto tem uma trajetória, é exatamente o caminho que ele está executando ali. Tá? Bom, definidas essas questões bem fáceis, né? A gente vai agora falar um pouco sobre deslocamento e variação de espaço. Tá? Deslocamento escalar e ou variação de espaço. Tá? Então vamos definir aqui, ó. Deslocamento escalar, colocar assim barra variação de espaço. Bom, essa aqui é uma definição importante para a gente, tá? Ela vai ser amplamente utilizada, tá, no nosso curso, e a gente tem que saber muito bem do que se trata, tá? Então vamos pegar aqui, vamos definir, certo? Imagina que você tenha, deixa eu tentar desenhar aqui uma reta. Vamos imaginar aqui que eu tenho, vou colocar até na cor preta, né? Imagina aqui que eu tenho um sistema de referência. Olha aqui a nossa referência, ó, referencial. Isso aqui é o nosso sistema de referência, tá? Eu vou chamar aqui S, onde S é o espaço, tá? Esse é o espaço que pode ser dado em unidades de medida de metro ou quilômetro. A gente vai utilizar essas duas unidades. Bom, aqui no meu sistema de referência, eu posso colocar um marco inicial aqui, tá? Ok? Bom, considerando esse sistema de referência, se eu pegar e falar que para o tempo igual a 0 segundos, o objeto está aqui. Certo? Para tempo, sei lá, um tempo maior, um tempo igual a 10 segundos, o objeto já está na posição 10 aqui, metros. Bom, eu quero definir o deslocamento escalar dele, ou a variação de espaço. Bom, naturalmente, vocês vão falar que ele andou 10 metros, né? Mas como que é definido isso matematicamente? A gente vai falar que a variação de espaço, que a gente vai chamar de ΔS, escrevendo aqui, ó, variação de espaço, que é dada em metros ou quilômetros, tá? Unidade de medida. Essa variação de espaço, ela pode ser calculada, né? Como? Eu tenho que considerar a posição para o maior tempo menos a posição para o menor tempo.
Ou seja, a gente chama de posição final, a posição do maior tempo, aqui no caso 10 segundos, e posição inicial para o menor tempo, que no caso aqui 0 segundos. Então, como que a gente define a variação de espaço? ΔS é igual a posição final menos a posição inicial. Onde SF a gente chama de posição final, dada em metros ou quilômetros, né, também. E S0 é a posição inicial. Ó, eu chamei S0, tá? Não SO. Então, essa equaçãozinha aqui, ó, é a equação da variação de espaço ou deslocamento escalar, tá? Então, eu vou chamar isso aqui, ΔS, como posição final menos inicial, certo? Bom, se eu quero calcular a variação de espaço, eu calculo dessa forma. Bom, agora eu vou calcular, consigo calcular também o deslocamento percorrido, né? O que é um deslocamento percorrido ou distância percorrida? Vamos definir aqui, ó. Distância percorrida, tá? Que eu vou chamar isso aqui de D, ok? Bom, por que distância percorrida é diferente de deslocamento escalar? Vamos ver isso aqui. Por que é diferente? Suponha que eu vou ter 3 situações de tempo para o movimento aqui, tá? Onde eu vou ter aqui S, vou ter que cada situação eu tenho uma posição no tempo, tá? Então, imagina aqui para o tempo igual a 0, aqui tempo igual, sei lá, 10 segundos, e aqui para um tempo igual a 20 segundos. Imagina aqui na minha referência o marco 0, certo? O que vai acontecer? Vamos supor que o objeto, inicialmente, ele esteja aqui na posição 5 metros. Passado um tempo, 10 segundos, ele vai para a posição 10. E passado um outro tempo, ele vai para a posição, sei lá, 2 aqui. Então, imagina que esse mesmo objeto, ele vai da posição 5 para 10 e 10 para 2, durante 20 segundos. Ok? Então, esse objeto, ele vai, né, ele vai sair da posição 5, vai para 10 e depois vai para a posição 2. Se a gente for pensar em condições iniciais e finais, ou seja, a condição inicial dele é a posição 5 e a posição final é 2. Se a gente utilizar a definição de variação de espaço, considerando o tempo de 0 a 20 segundos, vamos fazer isso? Então, olha só. Para t igual a 0 até 20 segundos, vamos calcular a variação de espaço. Ou seja, quanto que vale ΔS? Basta usar a fórmula. ΔS é igual a quê? Posição final menos posição inicial. Bom, qual que é a posição final? Para 20 segundos é 2 metros. E a posição inicial? Para 0 segundos é 5 metros. Bom, então, se a gente calcular, a variação de espaço é igual a quê? 2 metros menos 5 metros. Isso dá quanto? Menos 3 metros. Bom, então meu objeto andou menos 3 metros efetivamente? Não, né? Se a gente for pensar, ele andou 5, ou melhor, ele andou 5, né? De 5 a 10, e depois ele andou mais 8 negativamente, né? Ou seja, ele andou 13 metros de distância. Mas por que a variação do espaço deu só menos 3 metros?
É porque a variação de espaço leva em conta somente a posição final menos a inicial. Se eu quero saber o quanto ele efetivamente andou, eu tenho que calcular a variação de espaço entre 0 e 10 segundos, somar com a variação de espaço entre 10 e 20 segundos. Como que eu faço isso? Bom, antes de fazer isso, a gente vai definir o módulo. O que é um módulo? Módulo é uma operação matemática, que é dois pauzinhos assim. Isso aqui é um módulo. E como que ele funciona? Se eu falar aqui o módulo de menos 1, ele tem que ser igual a 1. Ou seja, eu sempre transformo o número negativo em positivo. E se eu pegar o módulo de 1, ele também é 1. Ou seja, eu transformo o número que seja negativo em positivo e eu mantenho o número positivo em positivo. A gente vai usar a definição de módulo. Se eu quero saber a distância percorrida, eu tenho que somar o módulo da variação do espaço em dois intervalos aqui no caso. Se eu tivesse 3, seria 3. De quais intervalos? Do primeiro intervalo, que é de tempo 0 a 10 segundos, e depois somar com a variação de espaço de 10 a 20 segundos, né? Então a gente vai somar os módulos dessas duas variações de espaço. Se eu tivesse um terceiro deslocamento, eu teria que somar com o terceiro também. Então o deslocamento é o módulo do ΔS1, que eu chamei de 1, é o que? Ele saindo da posição 5 até 10, e ΔS2 vai ser o que? De 10 até 2, em módulo, né? Lembrando disso. Então, mais módulo de ΔS2. Bom, quanto que vale o ΔS1? É a posição final menos a posição inicial no primeiro percurso. Vou chamar aqui de 1, né? Mais o que? O módulo da variação de espaço do segundo percurso, que é o que? A posição final menos a inicial do segundo percurso. Então vai ser o que? A posição final da posição do ΔS2 menos a posição inicial do ΔS2. Aplicando aqui, o que nós vamos ter? Que o módulo da variação de espaço do primeiro percurso é o que? Bom, o que é a posição final do primeiro percurso? É 10 menos a posição inicial, que é 5. Ó. 10 menos 5. Certo? Então, o módulo de 10 menos 5 mais o módulo do segundo percurso, da segunda etapa, que é o que? Posição final, que é 2 menos 10. Certo? Ao realizar essa conta, 10 menos 5 vai dar módulo de 5, mais módulo de 2 menos 10 dá menos 8. Quanto que é o módulo de 5? É 5. Quanto que é o módulo de menos 8? É mais 8. Ou seja, ele andou 5 mais 8 dá 13 metros. Tá? Eu coloquei a unidade aqui no final, mas só para a gente não ficar carregando a unidade do início ao fim. Tá? Bom, ou seja, o que a gente tem que pensar? Variação de espaço ou deslocamento escalar é a mesma coisa que distância percorrida? Não. A distância percorrida representa o que? Vamos colocar aqui, ó. É o que efetivamente se moveu no espaço. Tá? É o que efetivamente se moveu no espaço. Olha só, ele foi de 5 a 10, de 10 até 2. Ou seja, né, ele andou 5 para frente, mais 8 para trás. Ele andou, então, o que? 13 metros. 5 mais 8 dá 13, né? Ou seja, usando a definição de deslocamento, a gente consegue calcular a distância percorrida. Bom, se eu calculasse a variação de espaço, deu menos 3 metros, que significa que ele saiu do 5 e foi para o 2. Olha aqui, ó. Se eu olhar do ponto de vista de variação de espaço, olha aqui, ó.
Quanto que vale o ΔS? Quanto que vale o ΔS de tempo igual a 0 a 20 segundos? Ele andou menos 3. Esse saldo 5 foi para o 2, andou de menos 3. Ou seja, ele andou para trás, né? Bom, a pergunta é, qual que é mais importante você calcular? A distância percorrida ou a variação de espaço? Ou deslocamento escalar? Bom, muitos de vocês vão achar que a distância percorrida é mais importante, mas na verdade não, tá? O que importa para a gente, em termos de desenvolvimento do movimento a partir de agora, é o deslocamento escalar ou variação de espaço. Este cálculo é mais importante para a gente. Por quê? Porque utilizando essa definição, a gente vai conseguir calcular a velocidade, definir a velocidade. Tá? Por quê? Porque a distância percorrida, ela me dá só o que efetivamente ele andou. Mas com essa distância percorrida é impossível calcular a velocidade. Porque essa velocidade, se a gente pensar de uma maneira geral, essa velocidade pode ser uma do primeiro ao segundo, de 0 a 10 segundos, e depois ser outra de 10 a 20 segundos. E de fato aconteceu, ó. De 0 até 10 segundos a velocidade é positiva. A gente vai ver isso, ou seja, o objeto andou no sentido do sistema de referência. De 10 a 20 segundos, ele andou o contrário, ó, chegou na posição menos 2. Ou melhor, 2, né? Chegou na posição 2. Ou seja, de 10 a 20 segundos ele voltou para trás. Então, naturalmente, a gente pensaria, não, então ele tem uma velocidade negativa porque está ao contrário ao sistema de referência. Então, ele tem dois regimes de velocidades. Então, com o deslocamento, ou melhor, com a distância percorrida, cadê? Com a distância percorrida, com a distância percorrida é impossível eu calcular, com a distância percorrida é impossível calcular a velocidade, tá? Eu espero que vocês tenham entendido o que nós definimos aqui. Então, o que vocês têm que saber a partir de agora? O que é variação de espaço? A variação de espaço leva em conta só a condição final e inicial, né? Onde que ele está no início, onde que está no fim, tá? Ou melhor, onde que ele está para um tempo e onde que ele está para um tempo posterior, tá? Com isso eu consigo calcular a variação de espaço. E a distância percorrida, eu tenho que calcular a distância efetiva que ele moveu. Olha só, ele foi de 5 a 10, andou 5, e de 10 a 2, andou mais 8, só que para trás. Quanto que ele andou efetivamente? 13 metros. Tá? Então, só para a gente ter uma relação aqui, ó, isso aqui, que está dentro desse quadrado aqui, ó, é o que? É um deslocamento. Deixa eu escrever aqui. Isso aqui é o que? É um deslocamento escalar, certo? E o que a gente calculou aqui nesse de baixo? Nesse de baixo nós calculamos o que a gente calculou aqui? A distância percorrida, tá? Eu espero que tenham entendido e até uma próxima aula. Então vamos colocar aqui distância Eu espero que tenha entendido e até uma próxima aula.